E o PL não conseguiu assinaturas para um requerimento de urgência do projeto de lei da anistia. Assunto para ele, que chega no 3 em 1, não de Brasília, hoje diretamente dos nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, o Bruno Pinheiro. Brunão, bem-vindo aos estúdios. Uma honra. E uma satisfação. Com satisfação é diferente. Ótima tarde também a quem nos acompanha de casa, sempre uma alegria, Koba. E aí, Bruno, conta pra gente. Não deu certo a assinatura dos líderes, agora o PL precisa de assinaturas individualmente de cada deputado, é isso? Há uma tentativa, viu, Koba, que há um entendimento que a oposição está tentando algo que, de momento, não haverá um ambiente para se discutir essa anistia. Eles estão usando um instrumento que é uma legalidade do regimento, que é essa obstrução, que é justamente quando nada funciona dentro do Congresso, porque a oposição acaba não registrando, não comparecendo, nem mesmo em plenário e nem nas comissões. Mas, esta semana, isso não funcionou, já que o governo conseguiu emplacar algumas matérias que eram relevantes, inclusive sobre a reciprocidade. Isso foi aprovado em uma votação simbólica. Hugo Mota já sinalizou uma resistência que não vai colocar em votação e também não autorizou os outros líderes a assinarem esta matéria. Então, dificultou ali a oposição conseguir essas assinaturas. O que eles estão alegando? Que não vão colocar essa digital em algo que entra numa rota de colisão com o Hugo Mota, que acabou de chegar, e muito menos com o Supremo Tribunal Federal, que está de olho. E qual é o receio, Lacobo? O seguinte, que entra numa rota de colisão, o Supremo lá tem algo que está sendo investigado, as emendas. Então, se você coloca uma digital, entra na contramão com o Supremo, você tem ali as emendas para serem investigadas. Então, tem um receio do que ser feito neste momento. Resolveram esperar. E a oposição está aí, então, olhando o quê? Tentando recalcular a rota, recolher assinaturas de forma individual, não somente dos líderes. Até agora já conta com um pouco mais de 164, o que ainda não é suficiente. Tem que chegar cerca de 257, o que deverá ser feito na semana que vem. Então, na semana que vem, eles vão continuar em obstrução. Então, de um lado, a gente vê que tem os parlamentares não querendo assinar e a oposição ainda dizendo: ainda estou aqui. Ainda estou aqui, é isso aí. Bruno, fica aqui com a gente. Eu quero já iniciar essa rodada de comentários com o Zé Maria Trindade em Brasília também. Ô Zé, como é que você está vendo essa dificuldade que o PL está alcançando para obter apoio suficiente para o PL da anistia? Previsível, né? O Bruno fez uma tradução muito importante aí. É que o regimento ele tem alguns critérios. Ainda existe a urgência urgentíssima. Para se ter uma ideia, a fila de projetos com urgência é grande. Então, mesmo conseguindo a urgência, ainda depende do presidente da Câmara colocar no plenário diante das urgências que estão pendentes. Então, seria urgência urgentíssima. Não é brincadeira, não. Existe essa figura no regimento interno da Câmara dos Deputados. E o regimento diz que para entrar nesse critério de urgência, é quando se anula as comissões permanentes e vai direto ao plenário, é preciso apoio, chamado apoio. É uma assinatura, não significa que quem assinar vai votar a favor, mas apenas é uma assinatura de apoiamento para o assunto ir ao plenário. E o regimento fala em 257, que é a maioria absoluta, né? Que é maioria, metade mais um, né? Ou de quem os represente. Então, um líder de partido, ele assinando, ele leva todo o partido. É como se todos os partidos assinassem. E aí os líderes querem deixar exatamente para os deputados assinarem. O que mora atrás desse debate aí é que o PL decidiu manter esse debate aí na mídia e manter esse debate político. Não dá para colocar esse assunto agora no plenário, porque se entrar no plenário e for derrotado, não pode mais ser votado. Só na próxima legislatura, né? Aí complica tudo, 2027, quando começa a nova legislatura, e discutir isso aí perde o debate político. Portanto, o que eu tenho notado é que o PL está priorizando esse assunto como debate político. Muito bem. O Bruno Pinheiro, o Alan Gani quer te fazer uma pergunta. Vamos lá. Vai lá, Gani. Ô Bruno, ali na temperatura do Congresso, na percepção, até que ponto a leitura é de que é uma questão regimental ou se é uma espécie de corpo mole por parte do Hugo Mota? Ou, em outras palavras, se com Arthur Lira seria diferente? Porque quando ele queria colocar em votação, ele votava.
O Hugo Mota, ele é uma espécie de um aluno de Arthur Lira, né? Arthur Lira resolvia, realmente chamava para conversar e conseguia colocar em votação. Falou, ó, eu fiz o que eu fiz até aqui, articulei, se não conseguir número de votos, a culpa não é minha, é culpa do governo ou da oposição. E colocava em votação. O Hugo Mota não fez isso ainda. O que aconteceu? Algumas semanas teve um jantar de Hugo Mota com representantes do Supremo Tribunal Federal, com nomes ali. A oposição reclama que após o jantar, Hugo Mota deu uma reduzida no ritmo, diminuiu essa velocidade que ele estava sobre esse assunto. Então, o que Hugo Mota está respondendo entre linhas? Que não quer entrar em rota de colisão com o Supremo. Ele quer aguardar se o assunto está amadurecido de fato, se tem esse ambiente para colocar em votação. Então ele não conversou com a imprensa nesses últimos dias, não falou sobre esse assunto, sobre anistia, mas a oposição esperava chegar no final de semana aqui em São Paulo, que vai ter essa manifestação, já com resultado, com essa anistia sendo analisada. Mas, ao que tudo indica, não tem ambiente dentro do Congresso para se aprovar. A ministra Gleisi Hoffmann chegou a falar que se colocar esse assunto em votação é uma afronta direta ao judiciário. Então é isso que Hugo Mota está fazendo também uma leitura, não somente da oposição, mas também do lado de fora, do outro lado da rua, onde fica o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, muito obrigado, Bruno Pinheiro. A gente espera sempre você aqui nos estúdios do 3 em 1. E você acompanha o Bruno Pinheiro na programação da Jovem Pan. Eu quero saber também a opinião do Gustavo Segré sobre isso, principalmente, Segré, sobre a ideia da oposição de colocar fogo nesse assunto depois das manifestações, porque eles querem agora pressionar os parlamentares individualmente para que eles assinem esse projeto de lei, para que isso seja pautado e seja levado adiante. Você acha que alguma coisa vai mudar depois das manifestações? Eu não sei se vai mudar, mas vai depender da quantidade de gente que a oposição consiga colocar na rua no domingo, especificamente na Avenida Paulista. A leitura que a gente tem, depois de ter conversado com algumas lideranças, é que um objetivo poderia ter sido, e não vai ser, provavelmente, anunciar nesse domingo que a pauta já estava dentro do Congresso. Agora mudou. Agora tem que tomar força essa manifestação, segundo essa dirigência, para pressionar aos congressistas a incluir a assinatura para que a pauta seja tratada. Uma coisa que fica muito claro para, pelo menos, uma grande parte da sociedade é que tem mudado muitas coisas nos últimos dias. E o exemplo que o Bruno deu encalha perfeitamente. O discurso do Hugo Mota, até um jantar que foi proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, era: vou colocar na pauta. Depois mudou. Ninguém sabe, e quem sabe não conta, o que aconteceu nesse jantar. Mas que fica clara uma mudada da sua colocação do Hugo Mota em relação à pauta é clara e concreta. Avisou que não tem presos políticos, que não tem nenhuma perseguição, enfim, coisas que antes ele não se manifestava. Uma coisa que também chamou atenção é que na época da Lava Jato, e teve muitas anulações em função desse contato tão estreito entre o promotor da época, Deltan Dallagnol, com o juiz na época, Sérgio Moro. E agora tem o jantar que participou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com o ministro que está sendo o ministro relator. Mas agora isso não seria um problema. Então, por que essa discrepância, né? Uma coisa gera suspeição do juiz e agora está tudo certo, está tudo bem, não acontece nada. Essas coisas provocam uma frustração de grande parte da sociedade e muito provavelmente essa frustração se veja refletida no dia 6 na Avenida Paulista. Ô Alan Gani, conta pra gente aí, na sua opinião, o que está em jogo nessa discussão toda, nessa negociação entre parlamentares, líderes partidários, o presidente da casa, principalmente, que nesse momento é o alvo de todos esses parlamentares da oposição. O que está em jogo nisso tudo? Olha, o que está em jogo é uma discussão da liberdade aqui no Brasil, de alguns excessos cometidos pelo Poder Judiciário e que é fundamental isso para a nossa democracia respirar. Então eu vejo que a anistia, ou melhor, a dosimetria da pena das pessoas ali do 8 de janeiro, ela tem que ser votada. Você tem penas que são injustas. Isso, inclusive, reconhecido por pessoas, por veículos de imprensa que não são bolsonaristas, muito pelo contrário. Você tem alguns editoriais de jornais que são críticos a Jair Bolsonaro, mas entendem também
que as penas são excessivas. Então, o que está em jogo, na verdade, é uma própria discussão dos excessos aí do Poder Judiciário e do Estado Democrático de Direito, né? De você ter o direito à ampla defesa, um julgamento adequado, etc. Agora, é claro que muitos parlamentares ali, eu vejo, e inclusive o próprio presidente da Câmara dos Deputados, não querem comprar um problema com o Supremo Tribunal Federal. Como o próprio Bruno Pinheiro trouxe. Então, pesa ali, né, o seu interesse pessoal, infelizmente, com os interesses da sociedade. Mas que isso deveria ser um tema debatido no Congresso, deveria, porque há uma parte da sociedade que pede por mais justiça, né? E aqui mais justiça significa penas mais adequadas. Por exemplo, uma pessoa que escreveu com batom não pegue 14 anos de cadeia e que seja adequada, seja julgada de acordo com o crime que cometeu. Ô, Fábio Piperno, você acha que depois dessa movimentação em que os líderes não assinam o PL junto com o pedido da oposição, os parlamentares vão individualmente assinar quando os seus líderes partidários não assim o fizeram? Como é que você vê? Você vê um projeto enfraquecido agora? Bom, primeiro, Nelsinho, eu vejo relativamente enfraquecido sim, mas eu também, desde o começo, eu estou dizendo que é muito difícil aqui no Brasil você conquistar unidade partidária para qualquer que seja o assunto. Então, como é que um líder, por exemplo, do PSD, do União Brasil, do Republicanos, que são partidos que têm parlamentares que fazem oposição e outros que apoiam o governo, vão tomar partido em uma questão tão sensível como essa? Como é que o líder vai empenhar o seu prestígio se qualquer que seja a decisão dele está muito longe de alcançar consenso dentro da sua bancada? Há bancadas que vão apoiar aí na proporção de 60-40, 2-1, mas também vai ter bancada que vai recusar aí por 55-45. E como é que o líder vai calibrar isso? E outra coisa, então vamos imaginar o seguinte: o sujeito foi lá no dia 8 de janeiro, pintou lá monumentos, pichou lá não sei o quê, arrombou, quebrou lá uma vidraça ou outra, mas depois ele falou, bom, já fiz a minha arruaça aqui, eu vou para casa. Será que alguém fez isso? Porque é o seguinte, né? Me parece que essa turma continuou por lá, né? Circulando pelas dependências do Planalto, e eu vi faixas na intervenção, esse negócio todo, que, ao que me consta, ninguém foi até lá para fazer, por exemplo, um tour proibido pelo Palácio. Então é óbvio que eles cometeram também outras infrações, e tem sim que serem julgados por isso. Mas o Piperno, as outras infrações, não, tudo bem, ninguém foi lá, né, protestar de maneira civilizada. Agora, uma pessoa que escreveu com batom numa estátua, ela pode ser julgada pelo crime de vandalismo. Agora, ser julgada pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Organização criminosa armada. O batom é uma arma agora, né, Segre? Aí me parece que é um exagero. Usou o batom e foi para casa depois? Não, ela continuou por lá. Mas não entrou em nenhuma dependência e não depredou nada, Piperno. Por quê? E outra coisa que a gente tem esquecido muito de mencionar é o seguinte: o nível de responsabilidade de parlamentares que incentivaram essa turma. Porque há vídeos de muitos deles, né, incitando generais, populares, pedindo medidas mais extremadas, pedindo intervenção. Eu ouvi, e eu cito um dia. E, aliás, eu já cheguei a publicar um vídeo de parlamentar pedindo intervenção. Então, essa turma também tem que ser chamada, sim, tem que ser questionada e tem que responder na justiça por conta do seu nível de responsabilidade em relação a tudo isso.